Outro assunto importante do dia, como o antagonista apurou ao longo de toda a manhã, toda a tarde, lá em Brasília, né? Falou-se muito disso no site hoje. A PEC da gastança, que o governo de transição prefere chamar de PEC da transição, está, como eu disse na abertura aqui, provavelmente sendo entregue agora ao Congresso. A reunião estava marcada para ter início às 18 horas. Então, olha ali, urgente. A gente deu essa notícia, por favor, só suba um pouquinho, às 2h30 da tarde, né? Ah, não, desculpa, olha só, falei uma batatada. É às 19 horas, não é às 18, né? Então, daqui a pouco. O texto foi concluído há pouco pela equipe econômica da gestão petista. A minuta, como mostramos mais cedo, a minuta prevê excluir do teto de gastos o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, e o custeio de outros programas sociais. O PT quer que seja por 4 anos, mas esse trecho foi excluído da versão final da PEC. Além disso, 50% dos recursos extraordinários da União deverão ser destinados a programas de investimento. Vamos ver, outro detalhe, é a possibilidade de a PEC vigorar a partir do final deste ano, já daria uns trocadinhos, se valesse a partir de dezembro, já daria uns trocadinhos, entre aspas, né, porque estamos falando de 7 bilhões de reais, para o governo poder gastar ainda agora, né? Enfim, a questão toda em torno da PEC é justamente essa. O que é que vai ficar fora do teto de gastos? Tanto a campanha do Lula quanto a campanha do Bolsonaro fizeram promessas que requerem uma ação desse tipo. Não existe dinheiro no orçamento do jeito que ele foi feito e que está lá no Congresso hoje para gastar com Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$600 e para gastar com outros programas sociais, para gastar com um monte de coisa. Então, vencesse o Bolsonaro ou como venceu o Lula, já era esperado que um movimento no sentido de abrir espaço, né, abrir um buraco no teto para esses gastos extras acontecesse. Agora, o quê? Chegou-se a este valor de 175 bilhões de reais, que é o que está sendo estimado para 2023. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E daí o PT luta, insiste que esse valor, pelo menos o valor por Bolsa Família, fique fora do teto por todo o período do Lula no governo, 4 anos. E tem uma segunda vertente que diz que é melhor que isso seja discutido ano a ano, né? É uma prerrogativa do Congresso discutir o orçamento, definir as prioridades junto com o Executivo para gastar o dinheiro brasileiro, né, dos brasileiros. Então, minha opinião é que está certo esse raciocínio, Duda. Certo? Sim. Libera agora, Sim. mas para os outros 3 anos do mandato tem que ser objeto de negociação. Sim. Enfim, o orçamento é feito todo ano. E a gente sabe que o orçamento cada vez mais tem esse controle do Congresso. O Executivo tem menos poder para dizer para onde vai a verba. O que o PT está querendo é uma folguinha para realmente poder gastar mais, né, sem ter o Congresso mandando para onde a coisa vai. E o Congresso vai segurar, porque, enfim, é o que se deve fazer, uma discussão anual, e o Congresso também quer ter poder de negociação todo ano, né? Eu conversei com o Fábio Jambiagi, né, um economista que é um dos grandes especialistas brasileiros em contas públicas, né, questões fiscais. Ele fez uma comparação bem divertida. Ele disse que essa história, essa gambiarra, que é ficar jogando coisas para fora do teto, é como uma pessoa que decide fazer regime e daí diz, olha,
eu não vou comer nada, com exceção de chocolate, sorvete e feijoada, tá? Chocolate, sorvete e feijoada ficam fora do meu regime. Não adianta, Sim. certo? Então, se você quer jogar tudo para fora do teto, não existe teto na prática. Então, é importante, a meu ver, que o Congresso ponha essa trava, né? Não dando essa colher de chá para um governo que tende a ser de perfil bem gastador, né? Já na largada. Por favor, Joelton, põe de volta na tela a última reportagem que estava aí, que é uma coisa importante para a gente comentar. Isso, PEC da gastança. PT quer metade das receitas extras e Auxílio Brasil fora do teto por 4 anos. O que é metade das receitas extras? Né? São recursos que entram uma vez só, não são recursos recorrentes. Um exemplo que se dá é justamente o da privatização da Eletrobras, está aqui na reportagem. Olha lá. Em 2022, o governo Bolsonaro obteve 26,8 bilhões com privatização da Eletrobras e mais 19,9 com dividendos do BNDES. Né? Caso a regra que será incluída na PEC estivesse em vigor, 22,8 bilhões seriam automaticamente realocados para programas de investimento. Essa é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Por quê? Como é que o Brasil gastou o dinheiro da privatização da Petrobras? O dinheiro que caiu no cofre do governo federal. Gastou com medidas para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Né? Isso não ficou nada desse dinheiro de maneira permanente para o Brasil. Não se construiu 1 quilômetro de ferrovia, não se fez uma ponte, não se construiu uma escola. Foi um dinheiro gasto para tentar baratear a gasolina num ano eleitoral. É terrível que esses gastos de privatização sejam usados dessa maneira perdulária, né, Duda? Sim. É jogar pela janela esse dinheiro. Então, essa ideia de vincular obrigatoriamente o dinheiro das receitas extraordinárias a investimentos, dadas as circunstâncias do Brasil, né, é uma boa ideia. Impede que se gaste com medidas eleitoreiras de interesse do governo, de interesse momentâneo do governo e tudo mais, né? Então essa é uma boa. Não tem só coisas suspeitas na PEC, tem também uma ideia boa como essa, né? O Brasil precisa, enfim, é um objetivo aí do próximo governo aumentar a capacidade de fazer investimento, porque está muito limitada. Cresce muitos gastos no Brasil com as despesas da máquina pública, né? Com inchaço da máquina e salário e tudo mais. Você deu o exemplo ali de vou fazer eu vou emagrecer, mas vou comer só doce, né? É bom fazer exercício também, né? E isso daí, enfim, não apareceu ainda, né? A tendência do PT costuma ser de aparelhar mais a máquina e aumentar esses gastos aí, mas o Brasil também precisa fazer uma boa revisão desses gastos aí para que sobre dinheiro para fazer investimento. Pois é, aproveitando esse gancho, não sei se algum de vocês estava assistindo, né? A gente estava assistindo aqui na redação, pronunciamento do vice-presidente Geraldo Alckmin, recebendo lá um relatório do Bruno Dantas, presidente do TCU. O TCU entregou um relatório com diversos diagnósticos, etc, etc. E daí uma repórter, uma das jornalistas que estava presente a esse evento, aproveitou para perguntar para o Alckmin: olha, tem 31 grupos temáticos na transição. Isso significa que vai ter 31 ministérios? Daí o Alckmin falou, por aí, tá certo, é mais ou menos 31 mesmo. Então, olha só, o Duda estava falando de inchaço, vai ser um governo com 30 para mais ministérios, provavelmente. Então, não vai ter logo de início aperto no cinto. Não. Né? Precisa abrir espaço para frente ampla aí. Exatamente, né? Olha só, outra coisa interessante que aconteceu
Uma declaração interessante da Simone Tebet, no dia de hoje, né? Ela disse que é preciso haver uma lei de responsabilidade social. Não, peraí, vamos comentar primeiro essa aí, tudo bem. Pé que pode dar com uma mão e tirar com duas, de Simone Tebet. É o diagnóstico, é um diagnóstico correto. Se você abre espaço para gastança sem controle, né? Os R$ 600 que você vai dar para as famílias, inclusive algum dinheiro a mais para estudantes, como está sendo previsto, né? Para crianças, como está sendo previsto, melhora de maneira imediata a vida das pessoas mais carentes, né? Mais vulneráveis no Brasil, mas a médio prazo você vai ter inflação, né? Você vai ter uma crise econômica que vai acabar, e isso que ela diz, arrancando com as duas mãos aquilo que foi dado com uma. Então, é um diagnóstico correto dela sobre os riscos, né, de deixar que a gastança corra solta. O que eu queria falar era da outra ideia boa que está sendo discutida nesse momento, que é a da lei da responsabilidade social. A gente tem aí a matéria. Aí, ó. Essa foi uma proposta também da Simone Tebet durante a campanha presidencial, e ela insistiu para que a ideia fosse incorporada ao plano de governo do PT. Parece que a ideia foi aceita, enfim, com alguma boa vontade, né? O que significa? Que assim como existe responsabilidade fiscal, ou seja, uma lei que obriga os governantes a tomar cuidado na maneira como eles gastam dinheiro, deve haver uma lei de responsabilidade social, ou seja, uma lei que obriga os governantes a criar metas, né, a estabelecer padrões para o gasto social, né, e não deixar que esse gasto aconteça de maneira errática, com pouca focalização, ou seja, de maneira ineficiente, né? Então, a ideia parece bem razoável também, Duda. Sim. Não sei se... Bom, aí eu acho que isso vai bem vai contra o que é o orçamento secreto, né? Quer dizer, que é o gasto totalmente sem meta, né? Exatamente. O gasto vai, você não sabe para quem foi, e em vez de entrar dentro de um programa que foi estruturado por técnicos, né, para reduzir a pobreza ou para melhorar a educação, isso vai para, sei lá, comprar ambulância, coisas que são compra de voto, né, motivo eleitoral, e é um bom naco do orçamento que vai aí para nesse esquema totalmente opaco, né, sem transparência e tudo mais. Desgovernado, né? É um gasto Sim, desgovernado. exato. Tá certo. A gente já falou, né, do TCU, que entregou um relatório bem gordinho ali para o governo, para a equipe de transição, apontando prioridades, áreas de risco, áreas em que a governança precisa ser melhorada do governo, né, da administração, desculpe. Então, é isso.